tô falando de carro, eu gosto muito de automobilismo e carro. Eu tenho carteira de piloto. É mesmo? Então o negócio é uma das minhas paixões. Por isso que eu também consigo falar tanto do assunto, que além de eu estudar porque eu gosto, eu já fiz, né? Lá Muito. tem muito elétrico lá também ou não? Muito Porque eu carro tive elétrico. na Noruega, cara, todo Uber era Tesla, cara. Tem muito carro híbrido, muito carro elétrico. De elétrico, a Tesla, obviamente, domina lá. A gente vê BMW, Audi tentando entrar com carro puramente elétrico, não com tanto sucesso quanto Tesla. Eu gosto de dirigir carro elétrico, eu acho divertida, a resposta imediata, a bateria é muito rápido, mas eu não sou adepto de carro elétrico. Eu vou, assim, procrastinar ao máximo a minha primeira compra de carro elétrico. O que você tem lá? De carro? É. Eu tenho uma X3, uma BMW. Mas é combustão, né? Combustão. É um carro muito bom, 4x4. É importante pra mim. Tem que ser 4x4 ou não? Pra andar não tem que ser, porque ninguém tem a obrigação de ter o salário pra ganhar. Acho que a maioria dos carros eram 4x4 lá por causa da neve, não é? Não. O Canadá, a distribuição social lá, tipo, Como que é? tem muito pouca gente muito pobre, tem muito pouca gente muito rica e tem um meião lá. Sei. Então a maioria das pessoas de carro, assim, cara, não é o dia a dia no Canadá, onde eu moro, e mesmo Toronto, que você vê mais carrão, não é dia a dia você vê um monte de Ferrari que nem tem em Los Angeles, por exemplo. Existe, mas quando vê, chama atenção, porque você não vê raro tanto. que é. A distribuição é diferente. Então o que a galera tem muito lá é carro de 5, 6, 10 anos de uso. Sei. E carros, tipo, por exemplo, o carro popular lá tem alguns da Kia, mas hoje em dia você vê muito Civic, muito Corolla, que lá são os carros de entrada Sei. das marcas, né? Subaru Empresa, são os carros mais simples. Mas idealmente pro inverno você vai querer uma SUV, que é mais alta, para fugir da neve, 4x4. E ainda mais eu com 2 crianças agora. Tem que ser grande, né? Você viaja muito lá dentro ou vai para os Estados Unidos? Não mais, mas antes de ter filhos assim, eu fui pro norte de Toronto uma vez ver o Christian Fittipaldi correr de IMSA. Eu fui uma vez de carro para Ohio ver o Nelsinho Piquet correr na NASCAR. Você vai ver as viagens meio relacionadas ao automobilismo. Não, mas eu fiz com os meus pais e com a minha esposa. A gente quase teve agora em Indianápolis para gravando com o Canaã lá. Legal. Aí no ano que vem vamos se dar, né? Porque ele não sabia se a gente ia conseguir entrar mesmo lá pra gravar. Queria gravar lá dentro, né? Parte de direitos de filmagem e tal, de imagem é mais complicado que o automobilismo, apesar da Indy ser mais aberta. Mas nesse mapa mesmo, eu dirigi de Hamilton até Ottawa. Tá. E a gente foi parando no meio do caminho em várias cidades. Foi um passeio super legal. Pro sul você já foi? Eu já dirigi. Eu fui pra Chicago. Eu já fui pra Connecticut. É mais ou menos perto lá ou não? De carro dá pra ir. Eu fui pra Connecticut. Eu não lembro se eu fui pra Chicago. Eu fui numa PAX East, é o nome do evento. Acho que era Boston. É Boston, né, Davi? Eu fui pra Boston de carro. Pô, umas viagens de 6, 8, 10 horas. Eu fiz Montreal, eu já fui de carro. As estradas são boas, né? Ah, sim. Todas boas. Sim, muito bom. Mas o que eu acho muito estranho no Canadá, as estradas menores, por exemplo, a gente tá vendo Hamilton, e se a gente vai a oeste de Hamilton, as estradas são menores porque não tá indo nem pra Toronto, nem pra Ottawa. Tem umas estradas que, tipo, não tem iluminação, é só na luz do carro. Então, pra dirigir à noite, eu acho horrível. E eu tenho amigos que moram em cidades lá, que é 40 minutos de casa. Se a gente vai no inverno, a gente tenta voltar antes das 4 pra não anoitecer enquanto a gente tá na estrada. Senão... Porque no inverno anoitece 4, 4 e meia lá, né? né? E daí eu acho que o Brasil, as estradas são piores, mas a iluminação aqui é melhor. Pelo menos do que eu já dirigi no Brasil. E eu sei que toda vez que eu falo isso, as pessoas falam, é porque o Edu é paulistano e ele nunca viu nada do Brasil. Mas assim, eu já fui morar muito lugar do Brasil, né? Porque por causa do meu trabalho com café e algodão, eu já fui de carro muito pra, tipo, Poços de Caldas e Carmo de Minas, que é em Minas Gerais. Mas eu já fui de avião pra Cuiabá e eu aluguei um carro e dirigi pra Rondonópolis. Eu já fui pra... É Luiz Eduardo Magalhães que chama a cidade, né? Na Bahia, que é perto da divisa com Tocantins. São lugares assim... Eu vi o Brasil, sabe? Eu pergunto já fui pro sul. Eu pergunto porque eu rodo muito de carro, né? Nos Estados Unidos eu fiz 17 mil quilômetros numa viagem de carro lá. Animal. Que o Brasil eu fui até o Ushuaia de carro. Animal. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto. Apesar de que carro... Eu gosto de pegar estrada,
Mas eu gosto de correr mesmo. Só que eu fiquei muito medroso depois que eu me tornei pai, né? Porque eu tenho a carteira de piloto e eu não uso. E eu já conversei com a Porsche Cup da gente fazer alguma coisa juntos, assim, tipo, fazer uma experiência de eu pilotar o carro deles. Eles sempre muito abertos. Até hoje não rolou. Também por causa da pandemia, porque era a época de pandemia. Eu tirei no meio de 2019 minha carteira de piloto. A gente tava cheio de plano para 2020 e tudo por água abaixo. Mas eu nem retomei o papo ainda. É um sonho meu. Mas eu tenho mais medo hoje em dia. Carro é... E você vai pisar, né? Não vai fazer uma prova que você vai... Eu vou te dar um exemplo. Porque eu vou falar de mim. Eu sou cagão. Eu apresentava um programa de carro e eu fui dirigir Ferrari. E o cara falou, pode pisar. E eu não pisar. Eu tenho medo, cara. Não, eu vou te dar 2 exemplos de como eu não consigo me controlar se eu estiver num ambiente de pilotagem. Quando eu testei pela primeira vez um kart shifter, sabe o que é o kart shifter? Não. É o kart com marcha. Tá. Ele é um kart que faz de 0 a 200 em 6 segundos. Uau. Então tem piloto de Fórmula 1 que às vezes precisa testar e não pode testar com o carro atual e não vai testar com o carro antigo. O cara usa o shifter para se manter, né, com a mente rápida ali. Quando eu testei o shifter, eu lembro, e no cartódromo de Hamilton, que é pequena a pista, não é feita para shifter. Eu indo a milhão na curva, tipo, curva é pé embaixo, trocando de marcha, eu pensava, nossa, se eu sair aqui eu vou me machucar feio, né? Porque eu tava 140 e eu não pensava em desacelerar. Cara. E outro exemplo no cartódromo de Hamilton também, eu tinha meu kart próprio, eu ia treinar e quando eles colocavam o circuito a versão oposta, a primeira curva depois da reta oposta é uma curva esquisita, então o kart ele começava saindo de frente, depois ele saía de traseira. E não tinha área de escape, era só pneu. E ali eu devia estar uns 90 por hora. Eu pensava, nossa, se eu sair aqui eu vou me machucar, né? Mas isso nunca me fez ir um pouquinho mais devagar na curva pra me sentir mais estável. Era só um pensamento, você falava, tá bom. Então eu sei que se eu for pra pista não existe esse lance Entendi. do eu vou me segurar. Mas é engraçado porque os caras, eles não freiam como nós, pessoas comuns, freamos. É tudo atrasado. Eu dirigi, eu fui numa pista lá na Itália também com a Pagani, sabe Pagani? Sei. O carro Pagani. Pelo amor de Deus. Tipo, tô falando com o cara que manja de carro. É porque eu falo Pagani, você já viu o carro Pagani? É incrível. Já viu, Lene? Então, tem uns carros, é lindão, o Hamilton tinha um, né? Ele vendeu, Eu acho que num dos filmes Transformers, os caras usaram o Pagani. E o cara, ele não freava. Chegando eu aqui do lado, no passageiro, eu falei, cara, curva, e ele freava muito já dentro da curva. É porque o carro de corrida, ele já vai ter um freio muito forte, ele vai usar um pneu com muita aderência, e para você ir rápido na curva, não é que você tem que frear em linha reta, soltar o freio e fazer a curva. Porque nisso você não está aproveitando a aderência do pneu. O que você tem que fazer é 100% de aderência na frenagem, e daí você vai aliviando o freio, e, por exemplo, se aliviou o freio para 80%, você vai querer usar os 20% restantes para fazer a curva. Sim. Então você vai aliviando, vai estar 50-50... 30-70, até uma hora que você soltou o freio completamente, você vai fazer o meio da curva e a saída de curva. E quando você faz isso, teoricamente, você está aumentando também a sua capacidade de carregar velocidade na curva, porque a curva quem faz é o pneu dianteiro, principalmente também o dianteiro do lado de fora. Porque pensa, você freou, você é jogado para frente. Você virou para a direita, você é jogado para a esquerda. Isso. Então, você quer o peso na frente do lado esquerdo. Então na frenagem você jogou o peso para a dianteira, você quer deixar o peso ali porque é aquele pneu que vai fazer a curva. Você quer deixar o peso ali o máximo possível, por isso que você quer entrar freando e ir soltando o freio. E como o carro de corrida normalmente a tração é traseira, você vai fazer a saída de curva acelerando, você vai usar a rotação. Na saída você volta a acelerar bastante para ele... Então a saída, vamos dizer que na tangência você está em neutro. Olha lá o Pagani. Eu tô arredondando tudo, mas vamos dizer, na tangência você vai estar começando a acelerar e o peso vai começar a ir para a traseira. Por isso que a tração do carro de corrida é traseira, e é por isso que o piloto top, o cara no acelerador, a tração é traseira, se ele pisar muito, ele roda. Mas se ele pisar direito, ele usa a rotação traseira também para fazer a curva. Enfim, eu adoro o assunto. Mas aí você tem que trazer um piloto para explicar isso, porque eu gosto. Mas você já dirigiu Lamborghini? Você vai nesse Eu já dirigi uma McLaren, mas foi em rua, não foi em pista. Já dirigi Corvette. Em pista, eu dirigi o carro da Manzini, a escola de pilotagem, que foi onde eu tirei a carteira de piloto. E eu já dirigi um Civic SI quando eu gravei com Acelerados, com o Rubinho. Sim.
Aí, fora isso, a experiência mesmo com Mas kart. ele dirigiu ou você dirigiu? Eu dirigi. E aí, tranquilo? Acelerou pra Tranquilo, caramba? tranquilo. Não, foi tranquilo. Eu não lembro se eu fiquei 1,5 segundo, 2 do tempo do Rubinho. Mas é sacanagem também, porque pra começar o Rubinho, que é um mito. Ele dirige de tudo extremamente bem, foi piloto da Fórmula 1. E lá é a casa do Rubinho, né? Claro, conhece lá. Ele já dirigiu lá com centenas de carros. Eu tive, acho que eu dei umas 2, 3 voltas com o Rubinho dirigindo pra eu ver a pista. Aí eu dei acho que 2 voltas sozinho e fui pra uma volta rápida. E aí eu fui bem, eu achei assim. O Gerson também falou que eu fui bem. Eu acho que se eu treinasse lá, eu chegava bem perto do tempo dele. Porque não é um Civic que é o limitante no tempo de volta do Rubinho, né? O diferencial é quando ele pega um carro extremamente rápido, que aí eu não vou conseguir controlar. Mas o Civic é muito fácil de controlar. O do Lene é fácil de controlar, né, Lene? Qual que é o teu? O meu é um Fiat Mobi agora. Mobi é o... Dá pra controlar com um dedinho, assim. Fiat Mobi. Cabe eu e eu vai só. lá no acelerado. Vai ser o pior tempo, né, dos carros lá, né? Cara, e da minha mulher é um Fiat 500 elétrico. Cara, como anda esse carro, velho? O carro elétrico. É porque a resposta do elétrico é instantânea, né? Não tem uma marcha por trás ali, muito transmissão, O carro elétrico, eu gosto da tecnologia, da pilotagem e tal, mas o meu receio com o carro elétrico é o problema que a gente tem com incêndio, né? Porque o carro elétrico que pega fogo é um incêndio difícil demais de se controlar, e eu já ouvi de casos lá no Canadá, Estados Unidos, que, por exemplo, se você tiver um problema que bateu alguma coisa no assoalho Me falaram e a bateria fica no assoalho, aquilo pode dar, por exemplo, uma microfissura que tem um vazamento lento e 2 semanas depois o carro pode entrar em combustão. E isso é um perigo enorme, né? Fora a questão de rede de distribuição de carregar o carro elétrico, é muito inferior do motor a combustão Mas ainda. lá no Canadá tem muito ponto de... Não tem tantos. Tem, né? Bem mais do que aqui, mas aqui não tem. Ainda tá ruim. Então, assim, não é que eu sou resistente com a tecnologia, mas eu quero que ela se desenvolva para ser mais segura e tem mais ponto de abastecimento. Ou né? pelo menos um híbrido, né? Que aí você não fica na mão, né? O meu era híbrido, é que eu vendi. Já ouvi falar muito bem de carro híbrido, assim. Como eu ando pouco, eu não quis pegar um híbrido. Eu tinha um Volvo híbrido e, putz, adorava também, cara. Porque você nunca fica na mão, né? A minha mulher, não. Eu só uso urbano. E pra viagem, você tem que controlar tudo. Eu tenho um amigo que ele se mudou de Hamilton pra Miami e ele tem um Tesla. Então ele teve que super programar a ida dele, porque ele tem que saber quando parar, quanto tempo vai ficar parado. Eu fui agora em Orlando gravar e um carinha lá a gente gravou com um cara lá que ele me levou de Orlando pra Miami e ele fez todo esse negócio, já toda a programação. Parou 2 vezes, carregava um pouco, paramos um pouquinho. É que você tem que lembrar também que carregar, tipo, da metade pra 80% é bem mais rápido do que lotar a bateria. Então você tem que otimizar a viagem, né?